pesquisar os ciganos foi 3 grandes motivos. Primeiro, eu estava saindo da graduação e pensando em fazer o mestrado, enfim, procurando um tema de pesquisa, comecei a ler diversos assuntos e, na verdade, nenhum me interessava. Então, eu comecei também a observar o que estava ao meu entorno. E num dia, caminhando pelo centro de Porto Alegre, eu me deparei com as ciganas do centro de Porto Alegre. E daí elas me chamaram muito a atenção, não só pela forma como elas abordavam as pessoas, mas em especial como as pessoas atravessavam a rua quando as viam. Então, isso me chamou muita atenção. E como eu estava buscando um tema, estava lendo sobre vários assuntos, aquilo me fez com que eu parasse e ficasse observando aquelas mulheres. E me chamou de fato a atenção as pessoas, quando viam as ciganas, atravessavam a rua, faziam gestos, buscavam mudar o trajeto, muitas vezes mudar o olhar para não passar por essas mulheres. E visto isso, né, observado esse momento, assim, me chamou a atenção as vestes, a forma como elas estavam ali no centro, por que elas estavam no centro de Porto Alegre. E isso me chamou a atenção no sentido de perceber quem são essas mulheres, o que elas fazem aqui, qual o motivo delas estarem aqui, como elas chegaram aqui, por que aqui estão, né? Que história existe por trás dessas pessoas, né? E daí o segundo motivo que me levou, de fato, a fazer essa pesquisa foi perceber uma dificuldade gigantesca de conseguir materiais, de conseguir documentos, livros atuais dentro da universidade que eu fiz a pesquisa, que foi a PUC. Na faculdade de História, porque a minha formação é História, não tinha nenhuma pesquisa sobre ciganos. Então, dentro da minha faculdade, que eu fiz toda a formação, não tinha absolutamente nada. Eu encontrei um livro na área de filosofia e depois coisas bem dispersas. Existe sim pesquisas muito relevantes, né, sobre os ciganos, mas não aqui no Rio Grande do Sul. Pelo menos no momento que eu fiz essa pesquisa não existia nada. Provavelmente hoje já passaram-se 10 anos, né, desde que eu iniciei. Provavelmente já tenham outras pesquisas de relevância, mas as últimas vezes que eu procurei, de fato, não tinha absolutamente nada. Então, isso também foi algo que me suscitou, né? Mas por que não pesquisar? Quem são essas pessoas? Quem são essas mulheres? Quem são esse grupo? O que são os ciganos? Fez com que eu buscasse esse conhecimento, né? Levantar o conhecimento e fazer uma pesquisa empírica de fato sobre esses grupos. E o terceiro fato que faz com que eu desenvolva essa pesquisa foi, então, né, percebi as ciganas, me suscitou a curiosidade, fui atrás, percebi que não tinha pesquisa sobre isso e daí eu comecei a ler a respeito dos ciganos e percebi e também descobri que o primeiro cigano a chegar no Brasil foi no século XVI. E daí eu pensei, nossa, mas como assim, né? Século XVI nós temos os primeiros ciganos a chegar no Brasil e não tem absolutamente nada no Rio Grande do Sul escrito sobre a história deste povo. E daí focando na pesquisa em si, né, a história, né, porque a gente tem vários pesquisadores da antropologia, da sociologia, com pesquisas muito relevantes sobre os ciganos, mas sobre a própria história, um livro específico de história dos ciganos, até então não se tinha. Então, esses 3 momentos foram extremamente importantes, né, para que eu tomasse a decisão de fazer essa pesquisa, de fato, de tomar posse dessa linha, né, e apresentar um projeto, e daí foi então que eu iniciei a minha proposta, a minha ideia de pesquisar sobre os grupos ciganos.